Em 2008, enquanto o mundo afundava na maior crise financeira desde 1929, algumas empresas não apenas sobreviveram, elas cresceram exponencialmente. O que essas empresas tinham de diferente? Uma mentalidade antifrágil. O mesmo vale para empreendedores. Enquanto muitos entram em pânico diante das dificuldades, outros usam os desafios como trampolim para evoluir. Mas como isso é possível? A resposta está no estoicismo. Marco Aurélio governou em meio a pragas e guerras. Sêneca perdeu fortunas e ainda assim seguiu firme. Epicteto nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história. O que todos eles tinham em comum? Eles sabiam que o obstáculo não é o fim do caminho. O obstáculo é o próprio caminho. Neste vídeo, você vai aprender como transformar qualquer crise em uma oportunidade de crescimento usando os princípios estoicos. Vamos falar sobre antifragilidade, controle emocional e estratégias práticas para prosperar em meio ao caos. Porque a verdade é, não são os desafios que te destroem, mas sim a forma como você reage a eles. Capítulo 1. O que é antifragilidade e por que você precisa dela nos negócios? Se algo frágil quebra com o caos e algo robusto resiste, o que acontece com algo antifrágil? Ele se fortalece. Esse conceito foi criado por Nassim Taleb e define sistemas que crescem quando expostos ao estresse. Pense no seu corpo. Quando você levanta pesos, seus músculos se rompem, para depois se reconstruírem mais fortes. Nos negócios, a antifragilidade é a diferença entre empresas que desmoronam na primeira crise e aquelas que usam as adversidades como vantagem competitiva. Exemplo: a Amazon. Durante a crise de 2008, enquanto o varejo afundava, Jeff Bezos não recuou. Ele investiu pesado em inovação e otimizou sua logística. O resultado? A Amazon saiu da crise mais forte do que nunca. E essa mentalidade não se aplica só a empresas. Você, como empreendedor, precisa aprender a se fortalecer com os desafios. A pergunta não deve ser: como evito problemas? Mas sim, como posso crescer por causa deles? E é aí que entra o estoicismo. No próximo capítulo, você vai ver como os estoicos já entendiam esse conceito muito antes de ele ter um nome. Capítulo 2. A filosofia estoica como base da antifragilidade. Os estoicos entendiam algo que muitos empresários só aprendem na dor. As dificuldades não são um castigo, mas um campo de treinamento. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma, escreveu em suas meditações: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que, em vez de resistir aos problemas, você deve usá-los como alavanca para crescer. Esse é o princípio de "o obstáculo é o caminho", que Ryan Holiday popularizou, mas que os estoicos praticavam há mais de 2000 anos. Exemplo prático: Thomas Edison. Quando seu laboratório pegou fogo, destruindo anos de trabalho, ele não lamentou. Em vez disso, disse: "Que belo espetáculo! Todos os nossos erros foram queimados. Agora podemos começar do zero." Isso é antifragilidade estoica na prática. Ele não só aceitou o desastre, mas o transformou em uma nova oportunidade. No mundo dos negócios, líderes que adotam essa mentalidade não apenas sobrevivem às crises, eles crescem com elas. E no próximo capítulo, você vai aprender como aplicar essa filosofia no seu dia a dia empresarial. Capítulo 3. Como aplicar a antifragilidade no seu dia a dia empresarial. Saber que os desafios podem te fortalecer é uma coisa, mas como na prática desenvolver essa mentalidade? Aqui estão 3 estratégias estoicas para tornar seu negócio e sua mente antifrágeis. 1. Dicotomia do controle. Foque no que você pode controlar. Muitos empreendedores perdem tempo e energia reclamando de crises, concorrência e economia.
Os estoicos ensinam que devemos separar o que está dentro do nosso controle do que não está. Mercado em crise. Você não controla. Como sua empresa se adapta? Você controla. Aceite a realidade e haja sobre o que está nas suas mãos. 2. Visualização negativa. Prepare-se para o pior, mas haja pelo melhor. Os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum, imaginar os piores cenários possíveis. Mas não para se preocupar à toa. Isso os preparava para qualquer dificuldade. Empreendedores podem usar essa técnica para antecipar riscos e criar estratégias antes que os problemas aconteçam. 3. Amor fati. Ame os desafios. Não apenas aceite Nietzsche popularizou essa ideia, mas os estoicos já viviam assim há séculos. Em vez de reclamar dos obstáculos, abrace-os. Eles são o combustível do seu crescimento. Seu maior cliente foi embora. Ótimo. Agora você depende menos de um único cliente. Um investimento deu errado. Ótimo. Você aprendeu uma lição que evitará um erro maior no futuro. Quanto mais você treina essa mentalidade, mais forte fica. No próximo capítulo, vamos ver como transformar fracassos em crescimento real. Capítulo 4. Transformando fracassos em crescimento real. Se tem uma coisa que destrói empresários promissores, é o medo do fracasso. Mas, e se eu te dissesse que os maiores sucessos do mundo só aconteceram por causa de grandes fracassos? Elon Musk quase faliu com a SpaceX após 3 lançamentos fracassados. Se tivesse desistido ali, nunca teria revolucionado a indústria aeroespacial. O Coronel Sanders, o criador do KFC, ouviu mais de 1000 nãos antes de alguém aceitar sua receita de frango frito. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade e teve seu primeiro estúdio falido antes de criar o império da Disney. O que todos eles tinham em comum? Uma mentalidade estoica. Eles não viam o fracasso como um fim, mas como um degrau para o sucesso. Sêneca dizia: o caminho para a grandeza passa pelo fracasso. Então, da próxima vez que algo der errado, não se pergunte: por que isso aconteceu comigo? Zrenia, mas sim, o que eu posso aprender com isso? Porque, no final das contas, o fracasso só destrói quem resiste a ele. Quem o abraça, cresce. A verdade é que a vida e os negócios nunca serão um mar de tranquilidade. Crises vão acontecer, desafios vão surgir. O caos é inevitável, mas enquanto alguns quebram diante da pressão, outros crescem justamente por causa dela. Os estoicos nos ensinaram que o problema não está nos desafios, mas na forma como reagimos a eles. Se você adotar a mentalidade antifrágil, cada crise se tornará um treino. Cada fracasso, um aprendizado. Cada obstáculo, um caminho para o sucesso. Então, da próxima vez que um problema surgir no seu negócio, pergunte-se: como isso pode me tornar mais forte? Agora eu quero saber de você. Qual foi a maior adversidade que você já enfrentou nos negócios e o que aprendeu com ela? Comente abaixo. Vamos trocar ideias e crescer juntos. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre estoicismo aplicado aos negócios. Nos vemos no próximo vídeo.